Oi? Ocultismo. E aí, irmão Carlinhos? Ocultismo, irmãos. Espiritualizado, eu vou dizer essa palavra. Envolvidas hoje os tratamentos com drogas. O que são drogas? Medicamentos psicotrópicos. Então está envolvido com o uso de drogas, drogas legalizadas e ocultismo, técnicas espiritualizadas. Vocês precisam prestar atenção comigo e podem falar, mas falar comigo, não com o companheiro do lado. Eu queria que a gente guardasse um conceito ao iniciarmos o assunto, irmãos. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O que é o pecado contra o Espírito Santo? A gente tem falado muito pouco sobre doutrina nas igrejas, mas não é possível que a gente esqueceu isso também. Você puxa só um pouquinho mais para cá para eu enxergar melhor, porque eu também não estou lá tão boa de vista para enxergar isso, irmã, já me ajuda. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o quê? Rejeitar a obra de Deus na sua vida. Você vai endurecendo tanto, Deus vai procurando trabalhar na vida do ser humano. Irmãos, é importante entendermos que toda pessoa que nasce recebe uma porção do Espírito Santo. E essa porção, ela precisa ser desenvolvida ao longo da sua vida. E quando você vai resistindo, rejeitando, chega um momento que você não ouve mais essa voz por trás de ti. Preste atenção nesse texto. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da onde? O que é o Espírito Santo ser retirado da terra? Significa que ele não vai habitar mais nas árvores, nas casas, nos animais, nos móveis. O que é o Espírito Santo ser retirado da terra? Ele está sendo retirado do ser humano, não é isso? Então, se ele está sendo retirado da terra, significa que ele está sendo retirado do ser humano. As pessoas estão sendo deixadas à sua própria natureza carnal, sem influência do Espírito Santo. Guardem esse conceito que a gente vai resgatar ele lá no final da nossa conversa. Nós não vamos ler Marcos 5, de 1 a 20, porque já são 11 horas, eu não quero que a gente fique sem o horário de almoçar. Então, para ganhar esse tempo, nós vamos apenas falar. Marcos 5, de 1 a 20, ele trata da história do endemoniado gadareno. Lembram da história do endemoniado gadareno? Igreja, fala comigo. Lembram? O que aconteceu com ele, irmã, então? Lá na cidade de Gadara, Jesus chegou lá e havia essa pessoa possuída por demônios. Essa cidade tem uma característica peculiar. Ela foi amaldiçoada porque eles sabiam que não deviam criar porcos, que era contrário à palavra de Deus, mas por ganância e interesse financeiro, eles criavam porcos. Tanto que quando o Senhor Jesus expulsou os demônios desse endemoniado, para onde os demônios foram? Para os porcos. E aí aquele povo queria o quê? Que o Senhor Jesus fosse embora. Por quê? Porque estava comprometendo o interesse financeiro, o negócio deles. Esse é um caso que tem na Bíblia. Deixa eu perguntar para vocês. É que a iluminação durante o dia não favorece. Mas vocês aqui em Aracruz, talvez menos. Lá na Grande Vitória a gente vê muito pessoas com essa fisionomia na rua, sabia? Isso é comum para vocês? Prestem atenção. Vamos construindo uma ideia. Eu vou ler esse texto aqui, que está em Mateus 27, 3 a 5. Presta atenção, igreja. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo:
pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Agora vem a pergunta: como os profissionais de saúde olhariam para Judas e o endemoniado gadareno hoje? O que vocês acham? Fala alto. Esquizofrênico. Vocês sabem o que é uma pessoa com esquizofrenia? Hoje o que nós falamos sobre ela? Está com depressão. Se matou porque estava com depressão. Como é que a família não viu? Ele estava com depressão. E o que a medicina faria hoje por eles? Um remedinho? Dá um remédio, né? Que aí a pessoa fica calma, fica mais prostrada em casa. O esquizofrênico fica mais prostrado. O depressivo às vezes fica prostrado, às vezes ganha um ânimo, porque flua. E Elias, Jó e Davi, o que vocês acham que hoje aconteceria com Elias, Jó e Davi? Eles seriam medicados também? Acho que sim. Por que eu escolhi falar sobre esse tema com as igrejas, irmãos? Tem um livro nosso que se chama Ciência do Bom Viver. Vocês conhecem? Com certeza, né? Esse livro, ele tem texto dentro do contexto. Ele não é compilado. Ele é um livro todo original. Ele foi escrito em mais de 40 anos. Até ordenar todas as coisas e até que a autora também estivesse vivendo em harmonia com a mensagem que ela traria à igreja. Então tem todo um contexto nesse livro. Ele tem um capítulo muito especial que é a base da mensagem de hoje, que se chama a cura da mente. Esse capítulo, a cura da mente, prestem bem atenção, ele foi escrito dentro do contexto do surgimento enquanto ciência da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise. Entenderam? Então, esse capítulo, a cura da mente, ele foi escrito dentro do contexto enquanto ciência dessas áreas da saúde. Psicanálise, psicologia, psiquiatria, estava tendo um movimento do surgimento dessas ciências, dessas técnicas, entendeu? Então, dentro desse contexto, esse capítulo foi escrito para o povo de Deus. Esse assunto ele é muito atual porque, segundo a OMS, uma crise de saúde mental será a primeira da lista em 2030. Nós estamos perto ou longe de 2030? Muito perto. Eu diria mais do que perto. 2030 está bem ali. 2023 mal começou e já está acabando, irmãos. A primeira doença da lista: doenças da mente. Quem aqui conhece alguém que, pelo menos do conhecimento popular, está ou esteve com depressão? Olha que monte de gente. Todo mundo conhece alguém que esteve ou está com depressão. A angústia da alma, irmãos, ela é real. Vamos considerar rapidamente alguns poucos textos aqui. 1 Reis 19:4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quem é esse personagem? Elias queria o quê, irmãos? Pensa só, olha só. Pediu para si o quê? Ele queria morrer. O que Elias tinha hoje em dia, se a gente for olhar, pensando em hoje? Elias está com depressão. Vamos pensar outro personagem. Jonas 4:3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que... O que Jonas queria? Morrer. Jó,
Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. O que Jó estava sentindo? Nossa, personagem bíblico tudo deprimido. Jeremias: maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Irmãos, olha que dor essa pessoa não estava sentindo na alma. Maldito o dia que eu nasci. Geralmente quem tem depressão fala essas palavras. E nós temos, dentro da palavra de Deus, uma coleção de personagens deprimidos. Agora a gente precisa entender, então, por que eles não tomaram psicotrópico? Por que nenhum deles tomou fluoxetina? Será que Deus não conhecia o tratamento? Vamos pensar sobre isso. Porque se eles tinham... Todos eles queriam morrer. Inclusive um deles se matou. Que a gente leu sobre Judas. Ele não só queria morrer, mas ele se matou. Se a dor da alma é real, então qual é o problema, irmãos? Eu coloquei aqui 3 pontos para nós pensarmos nesta manhã. Primeiro, a psiquiatria está cedendo ao lobby das Big Pharmas. O que isso significa? Que a única saída, o único recurso que eles oferecem é a droga. Segundo ponto, a terapia. Quando a gente parte para a terapia, para o paciente que está doente das suas emoções, nós temos 2 caminhos, a psicologia e a psicanálise. Quando nós partimos para esses caminhos, elas têm se utilizado de técnicas que estão muito ligadas ao ocultismo, estão muito espiritualizadas. E aqui entra uma grande preocupação. E o terceiro ponto, existe uma pandemia de pessoas que não estão sabendo lidar com emoções negativas. Irmãos, as pessoas não sabem mais o que fazer para lidar com as suas emoções negativas. Raiva, tristeza, angústia, ódio. A gente vive num mundo que tem inflamado esse tipo de sentimento no ser humano e o ser humano não tem sabido o que fazer com esse sentimento. Frustração. O jovem não sabe como lidar com a frustração, mas pessoas adultas também não estão sabendo o que fazer quando estão frustradas diante de uma situação. E o que é a frustração? Geralmente é um sentimento que te domina quando você se sente incapaz de resolver determinada situação. Aí você se sente frustrado. E aí você não sabe lidar. Falta de uma realização também deixa as pessoas frustradas. E o que fazer com as emoções negativas? Nós trouxemos aqui muito por alto alguns pontos. Não negar, igreja. Sentimento ruim não pode ser colocado embaixo do tapete. Sabe? Quando você pega um sentimento, uma emoção ruim e coloca embaixo do tapete, ela vai se manifestar por meio de doenças psicossomáticas. Vai doer no estômago, vai causar diarreia, ou então infusão do ventre, vai causar enxaqueca. Entendeu? Vai se manifestar no seu corpo por meio de uma doença visível. Porque a dor da alma, ela é invisível aos olhos dos outros. Mas ela precisa ser exposta. E para isso ela se manifesta em algum órgão do teu corpo. Gastrite, dor de estômago, diarreia, enxaqueca, problemas desse tipo. Colesterol sobe, hipertensão. Tudo associado a doenças psicossomáticas. Quando negamos a emoção, ela volta-se contra nós. E aí surge o sintoma psicossomático. Então, o que é importante? Sentir. Porque quando você sente, você entende que o seu corpo, todas as vezes que você tiver uma emoção ruim,
seu corpo vai liberar cortisol. E adrenalina também, na maior parte das vezes. Cortisol e adrenalina preparam o seu corpo para alguma reação. O que você vai fazer? Você vai dar um soco na cara do irmão que te aborreceu e liberou cortisol? A vontade era essa, mas não pode. A gente se controla e faz o quê? Alguma atividade física, se mexe para gastar isso que está na corrente sanguínea. Entende o poder e a importância da atividade física para você limpar o teu organismo desse cortisol e adrenalina? Refletir. Quando você reflete sobre uma emoção ruim, você amadurece, você cresce, você vira um ser humano melhor. Quando você coloca embaixo do tapete, você adoece. Então você precisa crescer. Deus colocou você dentro de um corpo chamado igreja exatamente porque dentro da igreja tem problema. Dentro da igreja tem gente boazinha e tem gente ruinzinha. Então você precisa estar inserido nesse corpo doente para que você possa crescer, amadurecer, se tornar um ser humano melhor com o caráter possível de habitar o céu. E falar, quando a gente entra na fala dos sentimentos ruins, a gente está falando de terapia. É muito importante, tá? Aqui entra a terapia. Só de conversar comigo, lá no atendimento na igreja, a senhorinha lá da comunidade, as dores dela acabaram. Só de conversar, irmãos. Eu como psicanalista, não posso prescrever remédio, droga, fluoxetina. Então eu uso da palavra. E só de conversar, muitas vezes a pessoa melhora. Agora, como que é uma pessoa que está doente da mente? Preste atenção. Irmãos, o que é a mente? Especificamente aqui no lóbulo frontal. É onde você toma decisões racionais. É onde está o seu racional funcionando. Entendeu? Quando você age por instinto, quando você age na emoção, você está agindo impulsionado por uma área do sistema límbico, que é muito primitivo, emotivo, não é racional. Quando você consegue, diante de uma situação conflitante, parar, pensar, respirar e tomar uma decisão, significa que você está tomando uma decisão com o lóbulo frontal, que está aqui, é onde está a sua mente. E preste atenção, aonde Deus fala conosco. Deus fala conosco aonde age a emoção. Deus fala conosco por meio de um culto racional. Ele está dizendo o quê? Por meio da parte racional. Pela tua mente, Deus fala contigo. Ali o Espírito Santo quer atuar na tua vida. Aí quando a gente fala assim, que há uma doença na mente, como é que mede isso? Quando você vai no médico, faz um exame de sangue, você pega o resultado para você avaliar se você está com diabetes, o que ele vai olhar? Vem em jejum, nós vamos fazer um exame de sangue, vamos olhar como está a sua glicemia. Ou se tiver precisando de um exame mais detalhado, vamos fazer um exame da curva glicêmica, para a gente avaliar como é que está a liberação de insulina. Agora, como é que mede se você está doente da mente, irmãos? Pensem comigo. Como é que mede que tem um desequilíbrio químico na tua mente? O que é um desequilíbrio químico? Neurotransmissores não estão perfeitamente equilibrados como deveriam estar. Você não está com a serotonina sendo liberada da forma que deveria, dopamina. Aí eles falam assim, há um desequilíbrio químico. Aí você vai ao médico, senta lá, conversa com ele, fala um pouco da sua história, do que você está sentindo, ele te dá uma receita, você compra aquele remédio, vai para casa e pronto. Mas quem mediu o desequilíbrio químico, irmãos? O médico, de forma subjetiva, por meio do que você falou,
E um pode interpretar de um jeito, o outro pode interpretar do outro, porque existe um livro que se chama DSM. Nesse livro estão catalogados centenas de sinais e sintomas que enquadram cada um de nós em um distúrbio. Entenderam? Cada um de nós se encaixa em um distúrbio de acordo com um sinal e sintoma que tem nesse livro chamado DSM. Em 1955, surgiu a primeira droga que se podia levar para casa. Até ali, droga, psicotrópico só era utilizado em lugares onde se mantinham as pessoas que estavam doentes da mente. Os colocavam essas pessoas ali, elas ali eram medicadas. A partir de 1955, começou-se a se poder levar uma receita e comprar o remédio e tomar em casa. Aí os cuidadores de doentes da mente foram promovidos a psiquiatras. Ou seja, aqueles médicos que podiam prescrever remédio para a doença da mente. Aí o primeiro medicamento a gente não lembra muito, mas esse aqui é muito conhecido nosso, não é? Todo mundo conhece esse medicamento, não conhece? Os benzodiazepínicos, que são super famosos. Aqui todo mundo fica feliz, irmãos, sabe? Tem jeito para quem está com insônia, para quem está dormindo demais, para quem está triste, para quem está eufórico demais. Tem jeito para todo mundo. Dá para todo mundo ficar feliz aqui. Esse médico, Thomas Szasz, e que inclusive era um psiquiatra, ele era conhecido como um antipsiquiatrista. Por quê? Porque ele dizia que a psiquiatria é uma fraude. Ela não era uma ciência, mas era uma fraude. E ele era um psiquiatra, tá bom? Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho e vou colocar um assunto aqui para a gente passar por ele bem rápido, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é muito importante. Mãezinha, vovó, querem os seus filhinhos e os seus netinhos. Crianças de 3, 5, 6, 7 anos já estão utilizando psicotrópicos. Crianças de 3, 4, 5, 6 anos, qual é o futuro dessa criança? Parem e pensem. Sabe onde esses remédios atuam? Onde Deus quer falar contigo. Se a tua criança começa com 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos a utilizar esse tipo de medicamento, como é que Deus vai falar com ela? Pensem comigo, irmãos. Como é que Deus vai falar com ela? E eu vou aproveitar para dizer uma outra coisa aqui para vocês. Quando Deus disse para você assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás. Aonde? Assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, por que Deus disse isso aqui aos pais? Porque se tu pegar criança, irmã, e ensinar ela o mais cedo possível, quando a informação discordante na escola, na universidade, chegar até ela vai ter maior condição de resistir àquela mensagem que é contrária à palavra de Deus. Porque você ensinou cedo. Mas se você não ensinou, demorar para ensinar, uma mensagem diferente dessa vai chegar até a cabecinha dela. E depois você vai dizer assim, eu não sei porque que minha filha foi para a escola e virou a cabeça. Meu filho entrou na faculdade e virou a cabeça. Irmãos queridos, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Hoje, ser mãe é uma missão, não é para qualquer um. É para quem entende que isso é uma missão. Por que missão? Como é que tu vai fazer isso? Ensinar de manhã, de tarde, de noite, andando, levantando, sentando, escrevendo na porta, se tu não tiver tempo para fazer isso? E para você ter tempo de fazer isso, você precisa encarar como uma
missão. Esse é o ministério da tua vida. Casou, meu querido, vai ter um bebê? Escolha, pense muito, porque, minha filha, é uma missão. Não tenha, se tu não quer essa missão para você. Mas se tu quer, entenda que é uma missão, porque não há como você ensinar andando, levantando, sentando, deitando, escrevendo na porta, se você não tiver tempo para isso. Então é uma missão. E a informação que chegar primeiro na cabeça do teu filho vai fazer toda a diferença. Se a informação do vizinho, da escola, do coleguinha chegar primeiro, aquela informação vai fazer toda a diferença. A informação que a professora incutir na mente dele vai fazer toda a diferença. Porque você não teve tempo para cumprir a tua missão. Continuando nesse parêntese, quando nós falamos de crianças, eu quis trazer isso aqui, mães, para vocês entenderem isso, mamãe e vovó. De 0 a 7 anos, a criança tem uma mente muito imaginativa. Aí o que vocês fazem aqui na igreja? Todo mundo usa um flanelógrafo, mostra uma figura, porque a mente da criança absorve dessa forma de 0 a 7 anos. A mente é imaginativa. Então a criatividade está aflorando. Depois, até os 12 anos, a mente começa a separar o que é real do que é imaginário. Aí sabe o que acontece quando você pega uma criança dessa faixa etária e coloca para ela um bichinho que fala? Qual é o bichinho que fala? Digam para mim, qual é o bichinho que a gente conhece que já falou? Hã? Nós conhecemos um bicho que falou. A serpente é o único bicho que falou, irmãos. Aí quando você pega uma criança nessa faixa etária que está começando a entender, separar na cabecinha dela o que é real do que é imaginário, coloca para ela um bichinho que fala. Você está destruindo a capacidade dessa criança ter fé. Quando você pega e coloca para ela um Jesus todo diferente, sabe? Um bonequinho de Jesus aí feito todo distorcendo as coisas. Irmãos, nós destruímos a capacidade dessa criança entender que Jesus é real. Porque ela começa a separar o real do imaginário. Quando você coloca na mente dela que Jesus é aquela figura que você apresentou distorcida, ela não vai acreditar no Jesus real da Bíblia. Tenham muito cuidado, porque a mente da gente, ela entende as coisas de forma diferente, enquanto nós estamos em desenvolvimento. De 12 aos 18 anos, irmãos, é a fase que o adolescente ele está querendo se autoafirmar, precisa ser valorizado na igreja. Preste atenção. Nós geralmente ignoramos esses adolescentes. Em que sentido? A gente vai para a porta da igreja, o pregador, eu vejo muito isso. E aí ele está lá na porta da igreja cumprimentando os irmãos que vão saindo. Sabe o que ele faz com o adolescente dessa idade? Ele dá a mão para ele, porque o adolescente está ali na fila também, mas ele nem olha para aquele adolescente. Ele está dando a mão para ele, conversando com não, é isso mesmo, é isso mesmo. Irmãos, esse adolescente percebe. Ele sabe que ele não é importante para a igreja, que ele é uma mera figura que está ali ocupando um espaço. E isso tira ele do seio da igreja. Muito mais importante do que isso é se a gente convidar um pastor para ir lá. Quantas vezes vocês já convidaram o pastor para ir lá passar a lição para as crianças, para os adolescentes? Quantas vezes vocês já convidaram? Isso valoriza essa criança de 7 a 12 e de 12 a 18, que é considerada adolescência. Isso faz ele se sentir importante para a igreja. A gente precisa aprender isso, a lidar com a mente que está em formação, o que é importante para ela. A gente foca em coisas que não são importantes e esquece o que de fato vai fazer a diferença. Por isso a gente depois perde, irmãos. Eu não sabia disso, demorei muito para aprender. Voltando aqui para o nosso foco principal.
A palavra de Deus fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, e para que tudo te vá bem. Para que tudo te vá bem. Sabe o que a gente encontra no consultório? Todas as pessoas que estão com doenças da mente, a gente está usando essa palavra, tá? Entre aspas. Doenças da mente, doenças das suas emoções, tem e teve problemas na estrutura, na base, na família. Sempre vai estar relacionado com a família. Sempre. As emoções distorcidas hoje, na minha idade, no meu lar, elas vêm lá de trás, irmãos. Elas vêm lá de trás. Em algum momento elas vão ter que pipocar na vida da gente. Então tudo começa na família. Todas as pessoas que estão doentes da mente, com 40, com 20, com 18, com 50, com 70, elas vêm de um problema familiar. Ela vem de um lar onde pai e mãe, algum tipo de problema tinha alguma relação com algum átomo radioativo naquela família, irmãos. A gente tem que voltar e curar, olhar para essa base da história dela, que é a família. Oi? Entendeu? Então, sempre a gente vai encontrar um problema lá atrás na família. Quer ver? Vamos falar de culpa, irmãos. Quando a gente fala de doenças da mente, doenças das emoções, as pessoas tendem a pensar em culpa. Quem é o culpado? E a gente, enquanto crente, a gente não sabe lidar muito bem com essa história. A gente não encontrou o ponto de equilíbrio. A gente não tem que ter medo de falar. Parece que quando a gente fala que isso está associado ao pecado, parece que a gente é mau, que a gente é cruel, que a gente não tem misericórdia. E aí a gente tira a única possibilidade de cura. A gente está retirando, a gente não está sendo bonzinho, a gente está impedindo Deus de atuar, a gente está fechando a porta. Ele tirou a própria vida porque ele foi entrando no pecado, mergulhando no pecado. E a que está associada essa angústia tão grande que levou esse jovem a tirar a própria vida? Ele não soube lidar com o abandono. A Frustração, não soube lidar com o abandono, mas a gente precisa cavar mais fundo, igreja. Cava mais fundo que a gente tem que ir almoçar. Me acelera, me ajude. Vamos ser mais espirituais. Irmãos, o pecado. Por que Judas se matou? Por que Judas se matou, igreja? Adiantava dar fluoxetina para ele? Foi o pecado. O endemoniado de Gadara, Jesus teve misericórdia e libertou ele. Qual era o problema dele? Qual era a esquizofrenia dele? Pecado, ele estava endemoniado, era o pecado, irmãos. Qual era o problema de todo personagem que viveu angústia? De alguma forma tinha uma relação com o pecado. Ou com a falta de confiança em Deus. Elias, qual foi a depressão de Elias? Ele temeu. Falta de confiança em Deus. Ele teve medo de morrer. Então, o que a gente precisa entender neste momento é o seguinte: a igreja, muitas vezes, por não saber como lidar, ela fala assim: coitado, ele está sofrendo. Coitado, ele está sofrendo. Eu já tive depressão, irmãos. E eu fui erguida pelo braço forte do Senhor Jesus, por conta de irmãs que foram lá na minha casa, oraram, cantaram, me ajudaram, me acolheram, me abraçaram, cuidaram de mim, demonstraram amor, afeto. É importante, sim. A pessoa precisa de carinho, afeto, cuidado, sim. Mas ela precisa descobrir, entendeu? O que é que está causando isso nela?
Aí eu quero dizer para vocês, quando a gente fala assim, a pessoa que está deprimida, ela tem culpa? Muitas vezes sim. Judas teve culpa? Sim, Judas teve culpa. Ele foi culpado. E de alguma forma, eu não estou dizendo que a pessoa está em pecado, mas de alguma forma o pecado está relacionado sim com aquela angústia de alma, com aquela dor, com aquela tristeza. Isso é verdade, não adianta a gente esconder isso, fingir que isso não é real. Como a gente, enquanto igreja, tem feito isso, a gente não fala, não pode falar. Esse irmão, eu disse para vocês, nós não falamos para ele isso, eu não fui dura com isso, para quê? Isso não ia ajudar nada. Se fosse antes lá, se eu tivesse podido ajudar antes, enquanto o filho dele estava vivo, e falar com ele, meu irmão, trabalha, vamos lutar, vamos orar pelo seu filho, libertar ele dessa condição, desse relacionamento, porque isso vai trazer para ele consequências ruins. Aí valia a pena. Mas depois que o rapaz morreu, para que eu ia falar disso com ele, irmãos? Só para trazer dor, tristeza, em cima de uma dor que já estava grande demais, de uma ferida que já estava aberta. Mas isso não pode me impedir de pregar a verdade, de falar que é o pecado que tem adoecido a humanidade. O pecado está adoecendo todos nós de alguma forma. Apocalipse 11:7. Igreja, lembram da besta que subiu do abismo? Lembram da besta que subiu do abismo? O que ela tem a ver com isso? Lembram da história? O verso bíblico fala das duas testemunhas que foram expostas em praça pública. Isso se refere ao período da Revolução. Volta com essas coisas na ponta da língua, igreja. O período da Revolução Francesa, quando eles falaram assim, olha, não queremos mais saber de Bíblia, de Deus, de religião. Nossa Deus agora é quem? A razão. Colocaram lá uma mulher em cima de um pedestal e falaram, esse é o nosso bezerro de ouro agora. Eu vou dizer para vocês, o período da Revolução Francesa passou, mas o que ele trouxe está ecoando até hoje e se levanta fortemente contra a Igreja de Deus nesse momento. O que veio com a Revolução Francesa? Marxismo, Revolução Russa, feminismo, psiquiatria, psicanálise e psicologia. Por quê? O que isso tudo tem em comum? Todos querem enterrar o nosso Deus. Irmãos, todos querem proclamar o ateísmo e enterrar o nosso Deus. E é sobre isso que nós vamos falar à tarde, qual é o mecanismo de ação. E para fechar o último slide, também não vou ler os textos bíblicos porque o tempo já deu, mas vamos brevemente recordar. Lembra da história de Simão Mago? Como que era a história de Simão Mago? Ele era membro da igreja? Simão Mago era membro da igreja? Simão Mago, vocês esqueceram a história de Simão Mago. Ele queria ser membro, mas ele tornou-se membro. Ele foi batizado. Leiam lá o relato bíblico. Simão Mago foi batizado na igreja. E depois de batizado, quando ele viu o Espírito Santo atuando por meio de Pedro, o olho dele cresceu. Porque o problema de Simão Mago era assim, ganância. Ele gostava de arrumar um jeito de ganhar um dinheiro. Quando ele viu o Espírito Santo atuando por meio de Pedro, ele falou assim, Pedro, vem cá, me dá um pouco desse negócio aí, onde que eu consigo? E para que ele queria isso? Porque ele queria ser cheio do Espírito? Ele queria ganhar dinheiro com o poder do Espírito Santo. Olha que coisa terrível. Irmãos, nós vamos falar do Simão Mago depois do almoço. Porque Simão Mago, ele é o coach da Igreja de Deus hoje. Se lembrem disso, Simão Mago era membro batizado da Igreja de Deus. Nós vamos falar sobre Simão Mago, o coach da Igreja de Deus hoje,
E o que isso tem a ver com todo esse contexto das doenças emocionais que estão sendo curadas pelos coaches também, que travam e destravam vidas por aí, né? Que libertam, que prosperam, que fazem coisas maravilhosas acontecer na vida do crente enganado e iludido. A gente vai juntar tudo isso aqui para deixar como uma introdução para a parte da tarde, porque o nosso tempo foi.